Certa feita, amados irmãos, Herodes estava ali. Eu imagino que ele estava ali na sua carruagem real. Eu imagino que ele estava ali falando com algumas pessoas, perguntando o que necessitava ali naquela cidade, o que aquele povo estava precisando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino João Batista chegando, levantando a mão. E eu imagino Herodes olhando para ele, dando a palavra para ele falar. Eu imagino Herodes achando que João ou Batista ia perguntar alguma coisa. Mas quando João ou Batista, ele abre a sua boca, ele aponta o dedo e diz: olha, Herodes, a mulher que tu tá, ela não é tua. Olha, Herodes, tu tá em adultério. Herodes, tu tá errado diante de Deus, e Deus não está se agradando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, amados irmãos, ela veio sem enfurecer. Aquela mulher, ela não gostou daquela palavra, porque foi uma palavra, amados irmãos, a qual machucou ela. Por que machucou ela? Porque ela estava andando errado. Ei, quer ver uma palavra que machuca? É quando nós estamos andando errado. Quando nós estamos andando errado e uma palavra vem direcionada por Deus, nos machuca. E muitos não querem aceitar. Mas eu e você, não é Deus, nós queremos morar no céu, porque nós aceitamos a palavra. Porque o que nos vai levar para o céu é a palavra do Senhor. É bom milagre, é bom acontecer milagre e cura dentro da igreja, mas o importante é a palavra, porque a palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela transforma, independente se ela for de correção ou não, ela transforma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando João Batista, amados irmãos, ele começa a expor o pecado do rei, o rei fecha ali a sua cara. Aquela mulher também, louvado seja o nome do Senhor. E quando passa alguns dias, o rei manda um decreto, e o decreto, amados irmãos, era para prender o profeta, é para jogar o profeta no cárcere, porque ele falou a verdade. Ei, eu quero dizer algo aqui nesta noite, para esta igreja maravilhosa que está diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Se está tudo bem na tua vida, é porque tem algo errado. Se você não está passando luta, é porque tem algo errado. Mas se você está no deserto, é porque algo porque o inimigo, amados irmãos, ele trabalha diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te deixa quieto quando você não está fazendo a obra, mas a partir do momento que você começa a pregar, começa a louvar, começa a andar nos caminhos do Senhor, ele manda mensageiro, ele manda enviado para tentar parar o teu ministério. Não foi diferente na vida do profeta. O profeta João Batista, ele foi lançado no cárcere para pregar a palavra do Senhor, para falar da palavra do Senhor. Ele foi lançado dentro do cárcere. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que Herodes, ele manda prender o profeta no cárcere, joga o profeta dentro do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Passado alguns dias, Herodes estava ali na sua sala, no seu palácio, estava ali junto dos seus amigos festejando o seu aniversário, e entra no meio deles uma jovem chamada Salomé. A Bíblia vai dizer que era uma jovem muito linda, era uma mulher bonita, a qual chamou a atenção do rei. Ei, eu quero dizer algo aqui nesta noite, nesta igreja. O inimigo, ele não vai enviar coisa feia, o inimigo não vai enviar coisa ruim, o inimigo ele vai enviar um manjar, um prato bonito para você cair, para você cair, para você cair.
Ai meu Deus, talvez você desistiu, hein? Talvez você entrou aqui, louvado seja o nome do Senhor, você desistiu. Mas Deus, Ele te incomodou. Ah meu Deus, Deus, Ele te incomodou para vir aqui hoje. E eu digo a palavra do Senhor. Você desistiu. Você parou no meio da caminhada. Mas Deus, Ele não abriu mão de você. Deus, Ele não abriu mão da tua casa. Deus, Ele não abriu mão da tua família. Ai meu Deus, Deus, Ele não desiste. Porque se fosse para Deus desistir, pastor Johnny Clay, se fosse para Deus desistir, Ele tinha desistido de Pedro. Quando Pedro falou, não, João mestre, se for possível eu vou até morrer por ti. Mas quando Jesus, amados irmãos, foi preso, Pedro, ele fez o que? Ele negou Jesus, aleluia. Mas por causa daquilo, Deus, Ele não desistiu de Pedro. Quando Jesus foi crucificado no terceiro dia, Jesus aparece e manda um recado dizendo, olha, chama lá os meus servos, chama lá os discípulos, chama os discípulos, e chama também a Pedro, chama Pedro, chama Pedro. E Herodes, amados irmãos, ele manda buscar o profeta no cárcere e degolar o profeta. O profeta aquele dia perdeu ali, amados, foi assassinado, perdeu a sua vida terrena, mas ganhou o céu, louvado seja o nome do Senhor, porque o profeta entendeu o que eu e você, no meio da luta, tem que entender que o nosso lugar não é na terra, o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é no céu. O profeta foi assassinado, o seu corpo foi jogado no pó, mas a alma está com Deus, aleluia. Os discípulos de João Batista foram lá pegar o seu corpo, fizeram ali um velório, sepultaram o profeta, e alguns dias depois mandaram avisar Jesus, olha Jesus, João Batista foi assassinado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se entristece, porque Jesus, ele era Deus, e Jesus, ele era homem. Jesus, ele era Deus, Jesus, ele era homem. Jesus, ele sentia fome, Jesus, ele sentia, louvado seja o nome do Senhor, sede. Jesus, ele precisava dormir, Jesus, ele precisava descansar. Jesus ficava alegre e ficava triste, mesmo assim não deixou de ser Deus. A Bíblia diz que ele, louvado seja o nome do Senhor, ele se entristece, ele chama o seu discípulo, eles entram no barco e vai para o outro lado, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que algumas pessoas souberam onde Jesus estava e eles se reuniram, igual eu e você que estamos aqui esta noite. Você não veio por causa de mim, você não veio por causa do pastor, você não veio por causa do ponto, você veio em busca da palavra, você veio em busca de Jesus. Ali também não foi diferente, souberam onde Jesus estava, se reuniram e foram andando, foram por terra, louvado seja o nome do Senhor. Chegaram primeiro de que Jesus do outro lado, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele ia chegando ali, amados irmãos, do outro lado, eu imagino Jesus se levantando, louvado seja o nome do Senhor, olhando de longe, vendo aquela multidão, vendo aquele povo todo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele se comoveu-se de íntima compaixão pelo povo. Sabe o que Jesus está dizendo para mim aqui? Diz para o meu povo que eu estou comovendo de íntima compaixão pelo meu povo. Diz para o meu povo, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou com ele. Eu estou vendo o deserto, eu estou vendo a luta, eu estou vendo a calúnia, eu estou vendo tudo. Diz para o meu povo ficar firme, porque eu estou com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, amados irmãos, ele tinha tudo para fazer igual alguns crentes fazem, desistir. Jesus, amados irmãos, ele poderia mandar aquele que estava pilotando aquele barco voltar para trás.
Mas Jesus fez diferente. Jesus, ele estava triste, mas a tristeza não parou a obra. Jesus estava triste, mas a tristeza não parou a obra. Jesus estava sendo perseguido, mas a perseguição não parou a obra. Jesus, louvado seja o nome do Senhor, estava perdendo seus amigos, mas não parou a obra. Tem muitos que parou de fazer a obra por causa da perseguição. Tem muitos que parou de fazer a obra por causa da calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali minha esposa. Esse dia eu fiz 10 anos de casado com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no dia do aniversário de casamento, Satanás usou uma pessoa que ia dentro da igreja. E essa pessoa tentou destruir o meu casamento. Presta atenção, não tenho medo de falar isso aqui, pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está me vendo. Porque Deus ele está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Queria destruir 10 anos de casado, inventou algo, mas eu louvo a Deus que tem uma esposa, louvado seja o nome do Senhor, que é serva de Deus. E nós fomos orar, pastor, aleluia. Nós fomos orar ao Senhor. Nós começamos a clamar. Sabe por que Deus permite muita situação na vida do sobreiro? Da casa não chegou? É porque às vezes nós nos acomodamos. Porque às vezes nós vemos que está tudo ok, está tudo bacana. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós não queremos orar mais. Às vezes não queremos pregar mais. Às vezes não queremos mais fazer campanha. E Deus ele precisa fazer algumas coisas. Deus ele precisa permitir o inimigo se levantar, precisa. Deus ele precisa obreiro, permitir o inimigo se levantar, assim como ele permitiu o inimigo se levantar na vida de Jó para provar Jó. Presta atenção, aleluia. Muitas vezes pensamos que o inimigo ele pode fazer qualquer coisa. Não, o inimigo ele é limitado, aleluia. Ele só faz algumas coisas se Deus mandar. Se Deus colocar a mão no nariz dele e mandar ele sentar e ficar quieto, ele fica. Mas se Deus falar assim, não, vai lá, toca na vida do servo, faz algumas coisas, porque o meu servo ali, ele está meio acomodado. Aí ele fica, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, pastor, jogou por terra toda aquela fofoca, toda aquela calúnia. Mas eu louvo a Deus que nesses 10 anos eu aprendi a servir a Deus. Eu até falei para minha esposa, se fosse nos primeiros anos de casado, eu acho que eu tinha abandonado. Mas era 10 anos, pastor, servindo a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos crentes, pastor, ele quer meter o braço, ele quer resolver as coisas com as suas próprias forças, mas não é assim, aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos um compromisso com o Senhor, nós temos que entender que nós não vivemos mais nós, mas nós vivemos para Deus, aleluia. Se tocar no teu nome, está tocando em Deus. Ai meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então fica tranquilo, aleluia. Sirva a Deus, aleluia. Continua adorando, louvado seja o nome do Senhor. Pode se levantar contra a obra, pode se levantar contra o teu casamento, pode tentar sujar o teu nome, mas fica tranquilo, porque o teu Deus que te guarda, o Deus que zela pela tua vida, zela pela tua família. Ai meu Deus, talvez tenha algumas mães aqui dentro que você acredita, mas teu filho não erra. E quando você sai na rua, você tem que ouvir o inimigo dizendo que o teu filho vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida. Você tem que ouvir que o teu marido ele vai morrer na cachaça. Mas eu digo para você nessa noite, não escuta a voz do inimigo, escuta a voz de Deus. Se Deus ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Se teu filho é promessa, Deus vai cumprir. Se teu esposo foi Deus que te deu, ai meu Deus, Deus vai consertar ele, aleluia. Jesus, amados irmãos, ele podia parar, ele podia retroceder, desistir, mas não. Quando ele viu a multidão, ele percebeu que a multidão estava sedenta do milagre, estava sedenta da
compaixão. Jesus, ele chegou, desceu daquele barco. A Bíblia diz que ele fez a obra ali o dia todo. Louvado seja Deus, curou alguns enfermos, pregou a palavra do Senhor, aleluia. E quando chegou a tarde, alguns discípulos chegou até Jesus e disseram: Jesus, mestre, despede a multidão, porque já é tarde. Despede eles agora, para que eles vão nas aldeias comprar alimento. Jesus, amados irmãos, olha para os discípulos e diz: olha, não é lícito despedir eles, não é lícito que eles se vão. Dai vós mesmo de comer a eles, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite para mim e para você? Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta contigo. Foi para isso que Ele tirou você do monturo, foi para isso que Ele tirou você do crime, foi para isso que Ele te libertou, porque Ele conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. É a salva sobre ela. Ele conta com você, obreiro. Aleluia. Foi para isso que Ele tirou você da cadeia. Foi por isso que Ele te libertou do cárcere. Foi por isso que Ele te curou, porque Ele conta com você. Sabe o que acontece, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o crente ele aceita Jesus, ele tem que entender que ele tem que viver no sobrenatural. Existe o natural, pastor de André, e existe o sobrenatural. Aquela mulher de fluxo de sangue, a Bíblia vai dizer que ela tinha enfermidade há 12 anos. Há 12 anos ela gastava com os médicos. Ou seja, há 12 anos ela estava exercendo a fé natural, que é a fé da terra. Mas a partir do momento que ela começou a exercer a fé sobrenatural, ela foi curada. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim, para você nessa noite? Exerça a fé sobrenatural. O que é fé sobrenatural? É confiar em Jesus. As portas estão fechadas, mas eu acredito que Deus vai abrir porta. Eu estou sem força na casa do Senhor, mas eu acredito que a partir deste culto Deus vai renovar as minhas forças. Aleluia. Jesus, amados irmãos, fala para os seus discípulos: dai vós mesmo de comer, porque Jesus contava com eles. Jesus estava fazendo uma obra na vida deles. Jesus estava querendo ensinar eles. Louvado seja o nome do Senhor. Esse deserto que você está passando é Jesus te ensinando. Aleluia. Se Deus colocou você no deserto, Ele não quer que você fique parado no meio do deserto, não. Aleluia. Se Deus colocou você no deserto, Ele quer que você caminhe no deserto. Aleluia. E no deserto Ele vai te mostrar algumas coisas. No deserto Ele vai usar a tua boca. Aleluia. Vai usar tuas mãos. Assim como Ele fez com o profeta Ezequiel, no capítulo 37. E o Espírito do Senhor veio sobre mim, pôs no deserto, e me fez andar no deserto. No deserto eu vi, louvado seja o nome do Senhor, ossos secos. Mas também eu ouvi uma voz, louvado seja o nome do Senhor, que dizia: profetiza no meio desses ossos secos. Aleluia. Deus está dizendo assim para mim, para você nessa noite: profetiza no deserto. Profetiza, as portas estão trancadas, mas profetiza. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes nós estamos igual a Geazi, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que era Geazi que estava ali com Eliseu quando, louvado seja o nome do Senhor, o exército inimigo rodeia ali o campamento. Louvado seja Deus. Geazi, ele sai e ele vê aquela multidão de inimigo, ele começa a ter medo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino Eliseu falando: Geazi, não tem medo, não tenha medo, porque maior que está conosco do que está com eles. O que está conosco é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o general de guerra. Aleluia. E Geazi, naquele momento, ele abre os seus olhos, Deus, ele abre os olhos espirituais daquele jovem, e ele contempla, louvado seja o nome do Senhor, os exércitos do céu. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero profetizar nessa noite que o inimigo não vai parar o teu ministério. Eu quero profetizar nessa noite na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo não vai destruir o teu casamento, o inimigo não vai destruir a tua família. Eu quero profetizar nessa noite que o inimigo não vai roubar a tua fé, nem as tuas forças. Eu profetizo nessa noite que tu serás fácil na mão do Senhor. Porque se Deus ele te chamou, ele colocou um ministério na tua mão, seja ele de louvor, seja ele da palavra, seja ele de ganhar almas, ele colocou um ministério nas tuas mãos. Quando os discípulos ele fala para o mestre que tinha alguns pães e alguns peixes. Jesus ele fala, traz para mim, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele pega aqueles pães, aqueles peixes, pega para o céu, abençoa. Jesus ele podia ele mesmo, louvado seja Deus, distribuir os pães. Mas ele fez diferente, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente ele mandou que aquele povo se assentasse em ordem e fileira, porque Deus ele não trabalha onde está tudo bagunçado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele não trabalha onde está bagunçado não. Se tiver bagunçado, Deus não trabalha. Mas a partir do momento que você colocar tudo certo, louvado seja Deus, Deus ele vai trabalhar. Deus mandou ficar em fileira, todos organizados. Louvado seja Deus, ele pegou os pães e pegou os peixes nas mãos dos apóstolos, ou seja, nas tuas mãos. Oh meu Deus, aleluia. Deus ele entregou nas tuas mãos, obreiro. Deus ele entregou nas tuas mãos, irmãos, aleluia. Deus ele entregou nas tuas mãos, jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tu quer colocar na mão do irmão do lado, se Deus não pegou para ti. Deus não pegou para ti, louvado seja o nome do Senhor, é contigo. Aleluia. Talvez você é a única que busca, que ora dentro da tua casa, que entregou nas tuas mãos o cajado. Aleluia. Através do teu esforço, Deus ele vai te honrar, serva do Senhor. Aleluia. Através do teu esforço, Deus ele vai começar a trabalhar dentro da tua casa, colocar em ordem algumas coisas dentro da tua casa. Mas ele entregou nas tuas mãos o ministério. Aleluia. E os discípulos eles começaram, louvado seja o nome do Senhor, a alimentar aquela multidão. Talvez você que é obreiro está dizendo, está tão difícil, é luta, é tempestade. Às vezes eu acordo sem força, eu não consigo mais caminhar. Mas Deus ele conta contigo, porque tem almas perecendo. Tem vidas que precisam de ouvir uma palavra, talvez de uma pessoa do teu lado, que apenas quer ouvir uma palavra da tua boca, direcionada por Deus. E muitas das vezes nós olhamos para o problema. Nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus. Quando ele viu a multidão, ele se moveu de tipo. Jesus ele estava com os problemas. Jesus ele estava triste. O seu amigo foi assassinado, mas ele não parou de fazer a obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cada lágrima que sai do teu rosto, Deus ele está contemplando. Deus ele está vendo o teu esforço obreiro na obra. Aleluia. Deus ele está contemplando. Às vezes você vem da tua casa para a casa do Senhor, só Deus conhece o teu coração, só Deus sabe da maneira que você está, mas ele conhece, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A linguajará Deus me tirou do crime. Eu tomava 2 tipos de remédio para viver. Louvado, eu achava que era isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que eu comprei a Cristo, aleluia, eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Eu não aceito mais tomar esse tipo de remédio, aleluia. E até agora eu estou aqui na dependência do Senhor. Foi difícil. Nos primeiros dias foi difícil, nos primeiros anos. O inimigo usando pessoas, tu não pode deixar de remédio. Tu nasceu para tomar aquilo, mentira. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque hoje eu sirvo um Deus que é os médicos dos médicos que me sustentam. E também sustenta, aleluia. E eu estou aqui, pastor, louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que era uma multidão de quase 5.000. Aleluia. 5.000 almas aquele dia foi alimentada, foram saciadas, foram curadas, foram libertas. Louvado seja o nome do Senhor. E no final do versículo, a Bíblia vai dizer, no versículo 22, que Deus ordena os discípulos a entrar no barco. Entra no barco, vai para o outro lado que eu vou despedir a multidão. Despedida da multidão, Jesus subiu para o monte e foi orar. Eu imagino a oração de Jesus mais ou menos assim: Senhor Deus, cuida do meu servo, o pastor de alegria, porque ele está na obra, ganhando as almas, aleluia. Senhor, meu Deus, cuida do irmão Wesley, saiu de Guajará para estar em Nova Mamoré para falar da tua palavra. Cuida dele, guarda, Senhor. Cuida, Senhor, dos obreiros da igreja, Senhor, aleluia, que é os obreiros que estão aqui. Cuida das missionárias, aleluia. Cuida de Pedro, cuida de Tiago e João, que eu enviei no barco para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então Deus, ele conta contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero perguntar nessa noite se tem alguém que não aceitou Jesus, que quer fazer um compromisso. Talvez você ouviu a palavra do Senhor de alguma forma, essa palavra falou contigo lá no íntimo. Louvado seja Deus, e que Deus está tocando no teu coração e tu queira fazer um concerto até o término deste culto. Você tem essa oportunidade. Mas se você, amados irmãos, que estiver aqui, está sentindo de fazer uma aliança com o Senhor, peço pelo amor de Deus, não deixe para amanhã, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é hoje. Quem sabe você tomando uma decisão com o Senhor, amanhã Deus já te manda na rota. Aleluia. Assim como Paulo, ele estava indo ali de caminho Damasco, ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo. Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, foi um grande ganhador de almas. Não ligou para o que o solto falava. Talvez as pessoas usadas pelo inimigo falaram, mas isso aí era assassino, matava os crentes. Era, aleluia, falou certo, era, agora é servo do Senhor. Talvez você está dizendo assim, se eu aceitar Jesus hoje, amanhã, porque eu vou falar para a minha família, vou falar para os meus amigos. Ei, não precisa falar nada não, porque Deus vai falar por ti. Porque eu creio, se você entregar a tua vida aos pés do Senhor hoje, amanhã, Deus ele caminhará na tua frente, repreendendo os demônios, fazendo algumas coisas pela tua vida. Até o término deste culto você tem a oportunidade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos nesta noite. Altíssimo Deus que está no céu, desde já, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, nesta noite, neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua igreja, Pai, que está aqui diante de mim, Senhor, que ouviu a tua voz, a tua palavra. Papai querido, papai amado, toma eles das tuas mãos, cada um das tuas mãos, Senhor. A tua serva, Pai, os teus servos, Pai, o jovem, cada pessoa deste culto, Senhor, toma nas tuas mãos. Se tiver alguém aqui, meu Pai, no meio de nós, Senhor, nesta igreja, Pai, se tiver alguma enfermidade, Senhor, se toma algum tipo de remédio, Senhor, muitas vezes a pessoa tentou parar e colocar nas tuas mãos, mas o inimigo colocou dúvida, que nesta noite, Pai, o Senhor vem tirar toda a dúvida do coração desta pessoa, e esta pessoa vem crer em Ti, Senhor. Papai querido, papai amado, toma estes obreiros, Pai, qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor conhece, Pai, os fios de cabelo de cada um deles, toma eles nas tuas mãos. Ajuda os teus obreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Pai, os teus obreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda este obreiro, Pai, que levantou os confissões e aceitou Jesus como nos confissões e Salvador. Meu Pai querido, Pai amado, que ergueia, Pai, a serra dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda ele, sua casa, sua família. Toma o teu servo nas tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. O teu ungido, Pai, em nome do Senhor Jesus, a qual o Senhor escolheu, levantou. Papai querido, toma ele nas tuas mãos. Toma o teu servo também em tuas mãos, Pai. Ajuda ele.
conhece o teu servo quando ele louva, Pai, teu nome, aleluia. Deus, em nome do Senhor Jesus, toma ele nas tuas mãos, toma o pastor Johnny Grace, Senhor, nas tuas mãos também, Senhor, teu servo, Senhor. Ajuda ele, Senhor, nessa caminhada, sua casa, sua família, o seu lar. Porque o teu servo, Pai, está na tua dependência, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, Papai amado, toma a minha vida nas tuas mãos, me cobre com o teu sangue, me livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Guarda minha casa, minha esposa, minha família. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, assim eu te agradeço. Obrigado, Senhor.